Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Romanos 1:8. Tema da semana: o apóstolo Paulo em Roma. Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia e hoje com uma alegria muito especial, porque estamos começando uma nova temporada aqui no programa, onde daremos sequência ao estudo que tivemos na última temporada. Nós que acabamos de fechar o livro de Gálatas, agora nós vamos estudar o livro de Romanos nesta nova temporada. E o tema geral desta temporada é salvação, somente pela fé. No livro de Romanos, nós vamos tirar o máximo possível desse tema fantástico. Você é sempre muito bem-vindo. Você sabe que você pode acompanhar aqui o nosso programa, não apenas naquele programa inédito que temos no domingo à noite, mas em várias reprises durante a semana, inclusive nos fins de semana. Você pode escolher um dos horários e participar assistindo com a gente um desses programas ou em nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia. Você pode clicar e assistir a hora que você quiser, no momento que você tiver melhor condição, através do seu smartphone, do tablet ou da sua internet em sua casa, no momento que melhor lhe convier, tá certo? Hoje nós recebemos dois amigos que estão visitando o programa para a gente abrir essa nova temporada, amigos que vêm discutir com você e comigo o tema, abrindo o livro de Romanos, o tema da salvação em Romanos. Pastor Wanderson de Souza Assunção, prazer, pastor, recebê-lo. O pastor Wanderson, ele trabalha aqui na região de São Paulo, a região sudeste de São Paulo. É muito bem-vindo, já já ele vai falar um pouquinho sobre essa região. E o pastor Edilson José de Souza, que é pastor aqui na região sul de São Paulo. Ele cuida de algumas comunidades e tem uma experiência muito grande já no Evangelho e na liderança de pessoas na igreja, de igrejas, e a gente vai poder conversar um pouquinho. Pastor Wanderson, você tem desenvolvido as suas atividades nos últimos anos, sempre na área missionária, né? E esta é a sua área aqui também, na região sudeste de São Paulo? Estou tudo bem? Tudo bem, pastor. Uma alegria, um prazer estar participando dessa nova temporada. Nós estamos aqui desenvolvendo o ministério na região do ABC Paulista e também pegamos ali a região central do litoral paulista, a região de Santos, que vai até Peruíbe e aqui para a região norte também, né? Eu quero mandar um abraço para a nossa comunidade adventista, para os nossos amigos que nos apoiam nesse ministério tão bonito que Deus deixou para todos nós. E a área missionária é uma delícia, né? É uma bênção. A gente vê a vibração das pessoas com o Evangelho. Exatamente, a essência da igreja, né? Em repartir Jesus para com os outros, né? Com certeza. É a nossa maior alegria, a área missionária vibra mesmo. Então tá aí dado um abraço a essas pessoas queridas dessa bonita região aqui do estado de São Paulo. Que Deus realmente abençoe a todos vocês, amigos telespectadores desta linda região que o pastor Wanderson representa a vocês aqui hoje. E o pastor Edilson, está trabalhando ali em algumas comunidades da região sul de São Paulo, pastor? Conta um pouquinho aí sobre a sua região de trabalho. Pastor Lanza, tudo bem? Tudo bem, pastor. Prazer Uma alegria recebê-lo, viu? Revê-lo, viu? Obrigado. Nós que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Verdade. E revê-lo depois de tanto tempo, para mim é uma alegria e um privilégio. Ah, bom. Sim, atuamos como distrital ali na Associação Paulista Sul, muito próximo ao UNASP, São Paulo. A Associação Paulista Sul é um dos escritórios, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente chama de associação ou missão, né? Pois não, pastor. E ali, junto a 4 comunidades, um distrito pastoral, e estamos ali, eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço carinhoso e fraterno a toda a minha gente ali, o pessoal das igrejas e também o pessoal da Associação Paulista Sul. Que alegria. Deus possa abençoar a todos e estamos juntos. Uma alegria recebê-lo, pastor, e o nosso abraço a essa linda região onde já trabalhei. Trabalhei junto com o pastor Edilson. Também estudamos na mesma época. Não vamos falar a idade, não vamos falar a idade, porque é pior, né? Vai ficar pior a nossa situação aqui no programa. Não. Mas uma alegria receber os amigos e uma alegria ter você como telespectador nesse momento para acompanhar o estudo dessa semana. Convido a vocês, amigos, e a você que está em casa, a gente fazermos juntos uma oração para começarmos o nosso estudo. Pai que estás nos céus, rogamos-te a unção do Teu Espírito Santo
para podermos compreender esse assunto extraordinário, maravilhoso, essencial na Tua palavra, que é o livro de Romanos e a salvação em Cristo Jesus. Amém. Nós te pedimos no nome de nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. O tema, como eu já disse, salvação em Romanos, e nesta semana nós vamos entender um pouco mais sobre o contexto do apóstolo Paulo em Roma, o contexto em que ele pôde escrever a sua carta. Pastor Wanderson, quando você teve contato com esse manual de estudos, aquilo que passou na sua mente ao entender um pouco mais sobre a atividade de Paulo como apóstolo, especialmente ali em Roma, suas impressões sobre esse tema? Pastor, é interessante nós notarmos a diversidade que Paulo enfrenta nos dias finais da sua vida. E é interessante porque a Bíblia apresenta que ele não planejou isso. A ida de Paulo a Roma, segundo o seu planejamento pessoal, era totalmente diferente, né? E nós vamos perceber na lição desta semana, no guia, ele vai por uma situação completamente adversa, mas ele permanece fiel ao propósito original, não é verdade? Então a gente encontra uma impressão muito bonita através desse homem de Deus. E aqui o texto, pastor Edilson, que a gente tem como texto principal nessa semana, que está na carta de Romanos, o capítulo 1 e o verso 8, que diz: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A gente já entende que já no primeiro capítulo de Romanos, Paulo, ele abordaria mesmo o tema da salvação pela fé e o quanto ele queria passar esta realidade para as pessoas que estivessem ouvindo a ele em Roma, não é? Sim. Paulo, de maneira muito especial, estava também um pouco preocupado com as situações que envolviam as igrejas judaicas e gentílicas, né? E, de maneira maravilhosa, ele se antecipa em algumas dificuldades na igreja de Roma, né? Como o pastor disse, ele não planejou ir para Roma dessa maneira, mas como Deus tinha um propósito todo especial na vida de Paulo, ele chegou ali e o seu propósito sempre nobre se realizava na sua vida durante todo o período que ele precisou desenvolver, precisou ficar ali, mesmo que em alguns aspectos contra a sua vontade, né? Porque essa viagem de Paulo a Roma, pastor Wanderson, como o pastor Edilson estava dizendo, ela não foi uma viagem assim muito tranquila e tão rápida como nos nossos dias, não é? Que a gente tem aí estradas e automóveis e veículos motorizados. E na época dele era muito mais difícil, apesar do Império Romano ter estradas oficiais, mas eram aquelas estradas meia boca, como a gente diz hoje, né? Não devia ser como a gente tem hoje, você que está em casa e viaja muito. Essa viagem de Paulo a gente sabe que não foi tão tranquila assim. E não deve ter sido tão curta, né, essa viagem para ele. Veja bem, ele não viaja como um turista, onde é bem recebido, onde chega, é bem tratado, ele vai como um prisioneiro. Além de viajar num contexto como um prisioneiro, há também as adversidades naturais, enfrentar as adversidades do mar, tempestades, como ele enfrentou, não é verdade? Ou seja, o tempo em que Paulo ele permanece preso, até a sua chegada em Roma, né? Então, é fantástico quando nós percebemos que, embora ele tenha enfrentado tudo isso, mas Paulo jamais ele profere palavras de reclamações, uma palavra negativa, né? Mas é um homem que em qualquer situação, em qualquer momento, ele aproveitava para testemunhar esta fé que era uma chama, um fogo aceso dentro dele. Às vezes eu acho que a gente reclama demais da vida, né? Porque quando a gente olha para esses nossos pioneiros da palavra de Deus, né? Pessoas que deram a vida pelo Evangelho, quanto sofrimento, quanta luta, e às vezes a gente, como cristãos, diante do menor problema, a gente já sai reclamando, né? Ou de Deus, ou do pastor, ou do líder da igreja, né? Ou de algum irmão da igreja, ou da vida, ou do patrão. A gente é muito reclamão, né? E parece que a gente tem menos dificuldades do que eles tiveram naquela época, e eles tinham maior alegria em repartir o Evangelho, não é, pastor Edilson? Você não sente isso como pastor de rebanho? Com certeza. Que às vezes a gente reclama demais, Com certeza. Nós membros
de uma igreja, de uma comunidade, às vezes a gente reclama demais? Principalmente aqueles que vivem numa grande cidade, né, são sufocados pelas dificuldades de uma grande megalópolis. Eles sempre têm as suas dificuldades e, às vezes, essas dificuldades do dia a dia, nos diversos segmentos em que a pessoa é envolvida, faz com que a pessoa, dentro da comunidade de fé, também ela revele esse estresse, revele todas essas dificuldades de um mundo caótico, de um mundo todo complicado. Contudo... Porque a gente vê Paulo preso, né? Indo como prisioneiro. E não reclamou. Não. Pelo contrário, ele louvava, né? Paulo, ele tinha em mente um objetivo muito claro. Apesar de estar preso, mas ele tinha a certeza de que as outras pessoas estavam também encarceradas pelo pecado. E o seu grande objetivo em Cristo Jesus era libertá-las, né? É interessante porque o sentimento que Paulo tem é muito diferente da sociedade hoje. Sim. Que busca o próprio prazer, a própria satisfação. E alegria, o fato de Paulo estar preso, isso era motivo de alegria para ele. Era motivo de regozijo, até mesmo de paz no seu coração. Sim. Era quase um reconhecimento da sociedade que estava certo. E ele viver por uma causa. Hoje muitas pessoas não querem viver por uma causa. Totalmente comprometido, né? E uma causa que ele era comprometido e uma causa que era muito significativa para ele. Isso fazia a diferença. E eu acredito que hoje, o mundo que vivemos, eu acho que, se falando de cristianismo, ele precisa ser uma causa relevante para todos nós. Exatamente. Quanto maior relevante a nossa causa, maior a nossa alegria nos sofrimentos, nas provações, porque você sabe que você tem uma causa relevante, você não é um soldado qualquer, você é um soldado fiel, que mesmo na provação vai manter-se fiel ao Senhor, não é? Esse é um pensamento fenomenal. Lindo. Agora, na opinião de vocês, a gente tem aqui no nosso manual de estudos, e volto a dizer para você que está em casa, você pode ter acesso a esse manual de estudos também em nosso blog, você pode ter a orientação de como conseguir esse manual de estudos em sua vida, para você poder também acompanhar aqui o nosso programa. Nós entendemos aqui pelo manual de estudos, nesse primeiro tema dessa temporada, que Paulo não escreveu essa carta lá de Roma, não é? Não. Como é que é essa questão, pastor Edilson? Paulo, ele era um homem missionário por excelência e fazia muitas viagens, né? E no caso aqui, Paulo já estava na sua terceira viagem missionária, né? E na terceira viagem missionária ele está em Corinto, visitando, porque Paulo sempre voltava às comunidades para reafirmá-las, para confirmá-las. E ali em Corinto ele, então, por volta do ano 58, mais ou menos, é quando ele escreve essa carta à igreja de Roma. E aí ele também já tem objetivos nobres, né? Que é visitar a cidade de Roma, se bem que o objetivo primário de Paulo não era ir a Roma e ali permanecer. Ele queria passar por Roma, evangelizar sair, né? Ter um contato especial com a comunidade de Roma. Mas o objetivo de Paulo era a Espanha, né? Ele queria ir mais longe ainda, né? No desenvolvimento do trabalho. Mas mal Paulo sabia que Deus queria que ele desenvolvesse um ministério fenomenal de uma carta fantástica, pastor Wanderson. Que carta que ele escreveu aos romanos. Na última temporada, nós estudamos a carta de Gálatas, o livro de Gálatas. A gente viu, pastor Wanderson, que ele tinha um objetivo de combater também heresias. Foi esta a realidade também de Paulo ao escrever a carta aos romanos? Nós acreditamos que é o mesmo contexto. Ele estava na Galácia, ele escreve a carta aos Gálatas e mais ou menos na mesma época, já pensando nesta comunidade cristã em Roma, que era uma comunidade muito fiel e preocupado também em manter esta pureza doutrinária, esta verdade, ele já escreve num contexto um pouco diferente aos Gálatas, porque na Galácia já havia presença de falsos mestres, né? De homens ali pregando um outro evangelho, como ele fala. Agora ele escreve aos romanos como uma forma já de prevenção, né? Alertando para que eles pudessem
realmente se firmarem ou estarem constantemente firmados na É verdade. como se ele tivesse medo dos adversários dele, os hereges, chegarem antes dele em Roma, não é? Já foi preparando o caminho. Ele se antecipa. Exatamente. Né? Se antecipa. Então, a carta, a forma como Paulo iria antecipar isso era através da sua carta. Ele sabia que a sua presença não chegaria, quem sabe, a tempo. Que era o principal meio de comunicação da época, né? Isso. Exato. O mais rápido, hoje nós temos o e-mail, né? Mensagens no WhatsApp e outros aplicativos. Perfeito. Mas naquela época a carta era a forma mais rápida de se comunicar, né? Perfeitamente. Não tinha outra forma. E aí ele foi preparar aqueles conversos que já existiam em Roma para não serem influenciados no que tange a salvação e não se perderem, não é, pastor Edilson? Verdade. E um aspecto importante, que Roma era uma igreja de características muito nobres, né? E Paulo, ele preocupado também com isso, como uma igreja que tinha assim, um testemunho muito desejado, se fosse afetada, isso era um prejuízo muito grande, né? E já tendo vivido a situação com os Gálatas, percebendo que essa situação poderia também chegar a Roma, ele tem um carinho muito especial. Interessante que quando a gente estuda a carta aos Gálatas, a gente percebe a preocupação de Paulo com o problema em si. Mas agora Paulo ele vai um pouco mais, ele vai além quando escreve o livro aos Romanos, a carta aos Romanos, ele vai um pouco além, porque é exatamente para demonstrar essa preocupação, para demonstrar essa alegria, essa virtude nobre, né, que os romanos tinham. Então ele queria, de maneira muito especial, que eles continuassem nessas virtudes que Amém, eram é isso nobres. mesmo. Agora, pastor Wanderson, para a gente fechar o bloco, a gente percebe então que esses hereges que existiam na época de Paulo giravam em torno justamente do tema da temporada passada, os cristãos judaizantes e os cristãos gentios. Foi uma barra que a igreja passou nesse sentido, acho que por isso que Paulo se posicionava tão fortemente, né? Sem dúvida. Homens querendo impor, na verdade, argumentos bíblicos eles não tinham. Na temporada passada nós compreendemos isso. Principalmente a circuncisão, né? E a igreja em Roma é uma igreja que na sua origem ela foi formada por judeus. A presença do judaísmo em Roma já era antiga ali, né? Mas agora nós tínhamos também na igreja romana gentios, ou seja, pessoas que eram romanos, até mesmo gregos que moravam ali na cidade, que conheceram este evangelho. Eles agora fazem parte desta igreja e, culturalmente falando, nós temos, e esse aspecto cultural, ele acaba influenciando na religião, este conflito entre essas duas raças, vamos dizer assim, vivendo juntas, né? E alguns querendo trazer para si ainda essas práticas judaicas antigas, né? E impor na vida dos gentios, né? Então, visualizando esse problema que já era real em muitas igrejas, Paulo está preocupado com a igreja romana, né? Maravilha, a gente vai entender um pouco mais dessa preocupação já. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, porque voltamos em 2 minutos. E já estamos de volta, passou bem rápido, foram apenas 2 minutos e nós já voltamos com os nossos amigos pastores Wanderson e Edilson para continuarmos aqui a nossa conversa sobre o tema da semana no programa Lições da Bíblia, que hoje você que está acompanhando já sabe, você que está ligando agora, fique sabendo, estamos começando uma nova temporada aqui no programa, cuja discussão vai ser em torno do livro de Romanos, a temporada inteira. Nós terminamos uma de Gálatas e vamos a temporada toda estudando o livro de Romanos. Eu quero aproveitar e oferecer para você a oportunidade de estudar mais sobre a Bíblia, além do programa Lições aqui. Você pode ter este privilégio, oferecido pela Novo Tempo, de solicitar um curso bíblico. Todos os programas da Novo Tempo oferecem cursos bíblicos para você ter a alegria de estudar a Palavra de Deus. E aqui no programa Lições da Bíblia, nós também temos a alegria de fazer isso. Oferecemos a você a série Princípios. São 100 páginas coloridas, muito bem diagramadas, de estudos sistematizados da Palavra de Deus, para você entender melhor o plano de Deus na sua vida e tomar decisões importantes, de andar com Ele até aquele grande dia da volta do Senhor Jesus.
Para você solicitar esse curso bíblico, que é gratuito, e o envio também gratuito, a Novo Tempo envia gratuitamente para você, basta você entrar no blog do programa que está em sua tela, novotempo.com/lições da Bíblia. Lá vai ter um banner com esta imagem da revista. Você vai clicar em cima, vai preencher um rápido cadastro e a nossa equipe vai enviar para você com muita alegria para o endereço que você solicitou, tá certo? Uma outra forma, se você não tem internet, não tem e-mail, você pode fazer uma ligação telefônica, ligando para nós, código de área 12 21 27 31 21. Então, o nosso código de área aqui é 12, estamos em São Paulo, 21 27 31 21. Alguém vai te atender sempre no horário comercial, tá certo? E você vai poder solicitar esse material com muita alegria e enviaremos para você. E um dos temas fantásticos que tem aqui neste estudo é o tema da salvação. Você vai amar e entender melhor esse tema para a honra e glória do nome de Deus, o seu crescimento espiritual. Amigos, vamos continuar aqui o nosso estudo dessa semana no programa. Nós já vimos que Paulo, ele não escreveu a sua carta de Roma, vimos que o objetivo dele não era fazer turismo em Roma, mas que ele acabou chegando como prisioneiro, ele queria chegar como um pregador, como alguém que orienta o rebanho, mas chegou como um prisioneiro. Agora, o desejo de Paulo era muito grande de visitar a Roma, e não há dúvida que o toque pessoal que ele queria dar aqui, de estar presente face a face com as pessoas, era o que ele mais queria fazer em Roma, porque há alguns assuntos que é muito melhor a gente conversar pessoalmente, não é? Perfeito. Especialmente naquilo que se refere a uma doutrina errada que esteja sendo disseminada no rebanho, uma heresia, não é? Olho no olho sempre é melhor, né, pastor? Claro. Você que é pastor de rebanho e sabe que às vezes uma visita, alguém que tem um problema doutrinário, resolve mais do que um comando que você dê e uma humilhação pública na pessoa, não é? Não é Com assim? certeza. Paulo aqui, ele além de conhecer uma nova comunidade que ele não conhecia, ele desejava o calor desse povo, né? Conhecia, sabia da experiência desse povo que era nobre, ele desejava ali, ele tinha objetivos nobres nos seus empreendimentos evangelísticos, né? Ele queria ir além. E passar por Roma, conhecer esse povo, obter deles ali um apoio, seria alguma coisa assim que o auxiliaria muito, que ajudaria muito e que traria, assim, uma renovação para o trabalho de Paulo. E como ele não pôde ir pessoalmente naquele momento, pastor Wanderson, ele até deixou um recadinho na carta: olha, eu pretendo ver vocês pessoalmente, né? Eu quero estar com vocês. Quer dizer, ele não podia estar naquele momento, mas ele já anunciou que ele viajaria para lá e que estaria com eles, não é? Esse era o objetivo dele, tete a tete, face a face. Exatamente. Paulo, seguindo o exemplo de Cristo, Jesus, ele, no contato pessoal com as pessoas, o efeito do evangelho é muito maior. Na verdade, Paulo, ele desejava, embora ele não conhecesse a igreja em Roma, mas era uma igreja Virtuosa, que tinha um bom testemunho já naquele tempo. Era uma igreja muito virtuosa, né? Com certeza, uma igreja calorosa, uma igreja que eles procuravam vivenciar este primeiro amor do Evangelho, permanecer nele. Então era sonho de Paulo. Eu acredito que qualquer pessoa, ele deseja, né, estar presente numa comunidade como esta, né? E ele escreve, já dizendo: olha, eu desejo estar com vocês muito em breve. Eu acho que a igreja, quando recebe também a carta, com certeza homens e mulheres ali tiveram uma alegria muito grande de saber desse desejo de Paulo, né? Olha, eu sou aqui do interior de São Paulo e eu me lembro bem quando eu nasci, a comunidade adventista na cidade de Araçatuba, que eu mando um grande abraço a toda a comunidade lá, que acompanha sempre a Novo Tempo, era uma comunidade nova, fruto de um evangelismo de dois grandes evangelistas, né? O pastor GG e o pastor Alcides Campo Longo, a quem devemos muito, né? Nesta área evangelística, homens de Deus que pregaram muito o evangelho. E eu me lembro bem que quando eles anunciavam a volta de alguma viagem, ia passar por lá, eu era criança, eu me lembro bem desses homens passando e pregando, a igreja não piscava, pessoas se emocionavam, porque aqueles homens
eles tinham sido usados por Deus para mudar a realidade de muitas pessoas, alcoólatras, fumantes, pessoas que tinham uma série de problemas espirituais. E a gente vê como o rebanho gosta de ver o retorno do evangelista à sua própria casa. Não é? Olha, ele vai voltar. Eu acho que as pessoas esperavam muito isso de Paulo. Com certeza. E Paulo era tido como um homem que gostava de pregar em novas regiões, né? Ele não era um cara muito acomodado. Essa também é a sua visão, pastor Edilson? Sim, com certeza. Paulo, ele expressa isso de maneira muito especial ali na sua carta, né? Ele tinha vivido problemas em outros lugares, mas nesta comunidade que ainda não estava assim contaminada com esses problemas e sabendo assim do testemunho desta comunidade, vê-los para Paulo fez com que ele vivesse uma expectativa nobre, né? E é interessante que a carta foi escrita 3 anos antes, ele só chega lá depois, mas quando chega parece que dá para perceber pela carta que o ambiente está preparado de uma forma bem favorável. A carta ajudou, né? A carta ajudou a receber Paulo futuramente. Exatamente. Exatamente. Pastor, no livro de Romanos, estamos estudando o livro, capítulo 15, verso 20, ele fala sobre isso, né? Eu sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, Sim. de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Esse texto é verdade? fantástico. Né? Fantástico. O que me admira na vida do ministério de Paulo, porque, veja bem, ele é teólogo, um homem que consegue entender coisas complexas do Evangelho, e ele escreve também. De forma complexa. Não é qualquer pessoa que tem facilidade para escrever, mas além de ser um teólogo, de ser um escritor, Paulo, ele era um indivíduo que ele não conseguia viver apenas nesse mundo. Mas ele era da prática, ele ia nos lugares, ele era um indivíduo proativo para a pregação do Evangelho. Além de entender a parte teórica da palavra e do Evangelho, ele queria viver isso na prática, ou seja, vendo os efeitos desta fé que ele experimenta, e ele agora escreve, ele prega, isso sendo uma realidade na vida de pessoas que agora conheciam este Evangelho, né? Agora, esse ímpeto de falar de Jesus em cidades, bairros onde ninguém conhece a palavra de Deus e Jesus, é uma coisa, é um dom de Deus, né? Sim. Você que está em casa e que gosta de repartir Jesus para quem não conhece, ou estudando a Bíblia, ou um ponto de pregação num bairro, numa cidade, que Deus continue te abençoando com esse espírito missionário, porque tão raro em nossos dias, pastor, você que lida com a área missionária, a gente tem que agradecer muito a Deus quando pessoas têm esse desejo de abrir a sua casa, fazer ali um pequeno grupo, uma célula, como muitos conhecem e que nos acompanham, né? Que não são adventistas. Esse é um espírito que a gente tem que preservar na igreja. Não tenha dúvida, eu percebo que homens, mulheres, jovens e crianças que pregam o Evangelho, eles fazem por paixão, eles não buscam a glória na terra, eles não estão à procura de receber algo aqui, pensando no céu, naquilo que Deus promete, mas também em encontrar no céu estas pessoas nas quais eles pregam. É muito lindo, é maravilhoso. Exatamente. É uma verdade que está dentro do coração das pessoas e que às vezes as palavras não conseguem expressar, mas a experiência vivida, ela demonstra isso, ela é contagiante. Então, quem vive isso, quem tem essa experiência em Cristo Jesus, ele de fato, ele prega não só com as palavras, mas ele prega através de toda uma vida, toda uma demonstração, toda uma luz que o acompanha, que o cerca e que as pessoas podem sentir, podem ver. Pastor Lanza, há uma autora conhecida chamada Ellen White, ela diz um texto muito lindo, que as pessoas pregam, quando nós pregamos o Evangelho como Paulo, o fato de nós pregarmos, o nosso caráter, ele vai se tornando mais semelhante ao de Jesus. Mas também ela diz o seguinte, que quando nós pregamos o Evangelho às pessoas, nós passamos a sentir a alegria de Cristo. E isto fazia a diferença na vida de Paulo. Né? Agora há pouco falamos, em cadeias, preso, mas a alegria de Cristo. Porque ele via vidas sendo transformadas. Paulo diz que ele estava preso, mas o Evangelho não estava preso. Né? Exatamente. Era um indivíduo livre, né? Livre, em Cristo Jesus, completamente livre. Né? Vocês sabem que eu fiz um batismo de um rapaz que estava preso numa penitenciária aqui do interior de São Paulo, Araraquara, e no dia do batismo dele, o diretor da penitenciária estava com a gente,
e falou assim, olha, esse rapaz é de um testemunho maravilhoso, por isso que eu estou aqui. Estou aqui para presenciar porque eu sei que esse rapaz é um servo de Cristo. Ele é um bom testemunho dentro da nossa penitenciária, que tinha mais de 700 presos. Que coisa. E no momento que ele foi batizado, ele levantou as mãos aos céus e disse assim, agora eu estou livre. Amém. Amém. Eu estou preso fisicamente, mas estou livre no meu coração e a Maravilha. paz de Cristo na minha vida. É exatamente esta paz que Paulo sentia, né? Essa alegria de repartir o evangelho com quem não conhecia. Agora, pastor, você estava falando que finalmente Paulo chega a Roma, Sim. não é? Como é que foi essa questão? Ele tinha o desejo de chegar em Roma e demorou tanto tempo. Ele chega em Roma e o que é que ele encontra? Ele encontra a comunidade ali, né, que vem receber, e é interessante que ele chega como prisioneiro e ele quer falar com alguns judeus ali, que estão ali, e ele, mesmo preso, ele tinha uma certa liberdade para conversar com as pessoas, marca alguns encontros ali com as pessoas, ele começa a conversar e as pessoas dizem que, olha, nós não recebemos nada, nenhuma acusação, nada veio de Jerusalém ou de outro lugar em relação a ti, não veio nada disso, mas, no entanto, Paulo, ele aproveita, ele não esconde nada, ele coloca a situação de maneira muito clara, por que ele está ali, por que ele está preso, o que aconteceu com ele, e ele aproveita, faz o ensejo e já começa então a disseminar aquilo que alguns judeus não conheciam, né? A pessoa de Cristo, mostra Cristo, prega Cristo, fala de Cristo do Antigo Testamento e o Cristo que veio, como morreu e o objetivo de sua obra, né? Isso é nobre. Quer dizer, mesmo aprisionado, ele pastoreava, né? Ele preocupado pastoreava. com o evangelho, preocupado em conversar com as pessoas, em enviar um recado. Até ele sair da cadeia, eu não consigo ver Paulo assim de braços cruzados. 2 anos. Ficou ali preso 2 anos, tal, até que ele apelou para que ele saísse. Mas não dá para sentir um Paulo acomodado, né, pastor Wanderson? Ele, mesmo preso, ele tentando contato, mandando recados. Sim, sim. A gente percebe na vida de Paulo a essência do discipulado. Ele é um pastor, ele é um líder de igreja. E Paulo, para nós, hoje é um exemplo de ministério, não só para nós pastores, mas para qualquer cristão. Por quê? Veja bem, nós encontramos aí a presença de Paulo em Roma com dois propósitos muito claros. Primeiro, ele continua pregando, mesmo preso. Ele prega, ele aproveita as oportunidades. E segundo, eu queria ler essa frase que está num livro que eu gosto muito, Atos dos Apóstolos, diz assim, ó, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, Paulo não só é um evangelista, mas ele influencia a igreja de maneira fantástica a que estes homens e mulheres pregassem o evangelho. Exatamente, Exatamente. Não é verdade? Testemunho lindo. É um né? testemunho maravilhoso, ou seja, Poderoso. ele pregava por palavras, pregava pela vida, era realmente um grande exemplo. Vamos para mais um intervalo? Você não saia daí, porque nós voltamos já, são só 2 minutos. E chegamos ao último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência, porque você sempre acompanha o programa Lições da Bíblia e a toda a programação da Novo Tempo, que sempre tem a alegria de, em todos os programas, exaltar a Bíblia. Não é só aqui no Lições da Bíblia, mas em todos os programas procuramos exaltar a Palavra de Deus. Nós temos tido nos últimos anos a participação sempre dos autores deste manual de estudos, porque, para o seu conhecimento, este manual é um manual mundial. E, nesta temporada, o pastor Cliff Goldstein, que é o editor mundial deste material, ele foi o organizador dessa temporada, desses temas sobre Romanos, e nós vamos ouvir agora, então, a palavra do autor. É uma ideia muito interessante quando você percebe que, a princípio, todos nós deveríamos ser salvos. O plano era para que nenhum ser humano se perdesse.
Esse era o plano de Deus mesmo antes da criação do mundo, para todos nós termos a salvação nele. Em certo sentido, estar perdido é uma das coisas mais antinaturais que existe. Mesmo que nasçamos perdidos, ter a salvação em Jesus Cristo é o que Deus pretendia para todos nós. A pergunta é, por que alguém deveria permitir que alguma coisa o desviasse do caminho? Eles se desviaram. Esse é o ponto. O que pode valer a pena? Ao ponto de alguém perder a salvação. O que Jesus diz? Do que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Esse é o ponto. Nós vivemos aqui e perdemos tudo. Perdemos a salvação. Isso não faz sentido. Não é o que Deus tem reservado para nós, o que Deus quer para nós. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas irão se perder a despeito de tudo o que Deus tem feito por elas. A despeito de todo o plano de salvação estabelecido antes da criação do mundo. As Escrituras dizem que fomos escolhidos por Deus, mesmo antes do mundo ser criado. Pense no que isso significa. Você, pessoalmente, foi escolhido por Deus, antes mesmo de o mundo ter sido criado, para ter salvação nele. E a única maneira de você perder a salvação é escolher rejeitar o que a graça de Deus nos oferece em Jesus Cristo. Então, devemos nos desviar de qualquer coisa que se levante entre nós e a salvação que Cristo nos oferece. Nós temos que escolher aceitar por nós mesmos. Lindas palavras do pastor Cliff Goldstein. Nós temos certeza que ele trará pensamentos incríveis, resumindo o nosso manual, como foi agora neste vídeo especial. Pastor Wanderson e pastor Edilson, este é o último bloco do programa e a gente chega aqui na reta final, passa muito rápido, né? Passa muito rápido, eu acho que os amigos de casa pensam assim também. Olha, nesse ponto, a gente percebe um pouco do posicionamento de Paulo sobre aqueles que estão em Roma, não é, pastor Wanderson? É onde ele chama de amados de Deus, santos. Como que é esta visão que Paulo deixa escapar na sua carta, chamando as pessoas de os santos? São duas expressões que ele usa, amados de Deus, né? Isso mostra essa conexão amorosa gerada por Cristo, pelo Evangelho, onde Deus ele ama os seres humanos e nós precisamos amar também. E na sequência Paulo chama de santos, né? Que é uma palavra um tanto mal compreendida nos dias de hoje, não é verdade? Verdade. Por exemplo, no meio religioso, quando se fala que uma pessoa é santa, logo se pensa que é um indivíduo, um homem ou uma mulher que foi canonizado ou que não tem pecado, né? E Paulo chama esta igreja eles de santos. E não é a primeira referência a esta expressão que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos outros textos, a palavra de Deus chamando o próprio povo de Deus de santo. E eles não eram pessoas perfeitas, não é verdade? E esta santidade que nós encontramos aqui no guia, ela se refere exatamente ao modo como Deus, ele conceitua esta palavra. Ou seja, o santo é aquele que foi separado, né? Por Deus. Ou seja, no seu sentido original, a pessoa santa, o cristão santo, é aquele que entende a salvação em Jesus, aceita Jesus como seu Salvador, vive nos caminhos de Jesus, não é isso? E assim, dessa forma, ele se torna um crente obediente, feliz, um santo. Não é canonizado, então, como diz o pastor Wanderson. Ele vive e projeta uma vida nova, né? Ele vive, mas ele projeta para que outros vivam, né? Porque é o ensino de Cristo. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, né? É isso, é exatamente isso. É o poder transformador de Deus na vida da pessoa e agora ela naturalmente vai viver e as pessoas vão perceber, né? Principalmente aqueles que conheciam a pessoa antes do Evangelho e conhecem a pessoa agora após a experiência com Cristo. E isso aí tem a ver com a experiência da salvação. A minha pergunta para você, pastor Wanderson, nesse sentido, Deus chama a todos para serem santos?
Não tenha dúvida. Ele morreu por todos, todos têm esta possibilidade de ser alcançados pela graça de Cristo, até porque um dos textos mais bonitos e famosos da Bíblia, São João 3,16, fala sobre esse tema, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, esta possibilidade real de qualquer pessoa aceitar Jesus através da graça, né, e não por meio das obras que somos salvos, nos possibilita. E é interessante porque esta vida de santidade, nós somos separados para um propósito maior, como nós entendemos aqui, né? Nós somos dedicados, ser santos também é viver uma vida de dedicação, tem a ver, como o pastor falou, esta vida nova, né? Que nós agora passamos a viver através dos métodos de Cristo, através de Jesus em nossa vida. Agora, pastor Edilson, você é um pastor de rebanho, e isso é uma coisa nobre, não é? Você é o representante do Supremo Pastor, Jesus, que é o nosso pastor do rebanho mundial, todos aqueles que o aceitam, e você está lá como representante dele também no seu rebanho. Mas alguém aceita Jesus, decide ser dedicado, como diz o pastor Wanderson, santo, leal, separado, mas na sua caminhada cristã tropeça, cai. Como é que você tem visto a atitude das comunidades cristãs hoje em relação àquele que cai? Estamos fazendo exatamente aquilo que Cristo deseja, de estender a mão e tornar aquela pessoa novamente separada para Deus, né, perdoada e colocá-la no caminho? Ou em nossas comunidades cristãs, representadas aqui pelos telespectadores de diferentes placas de igreja, estou falando do mundo cristão, a gente tem prazer em ainda botar o pé na cabeça e afundar mais um pouco a pessoa. Como é que você vê isso? Que coisa tremenda, não? Isso dói quando a gente conhece Cristo e conhece o Evangelho, né? É real, isso acontece mesmo, a gente percebe isso nitidamente em diferentes contextos religiosos. No entanto, o que a gente percebe é que, de maneira muito especial, Deus ele vai conduzindo as coisas, Ele sabe como conduzir as coisas. E aqui e acolá, sempre alguém ou um membro com uma experiência maior vai encontrar essa pessoa, vai de alguma maneira lançar de novo, colocar de novo o bálsamo precioso. Alguém possuído pelo Espírito Santo vai ajudar o que caiu. Vai, né? porque Deus está muito interessado nisso. Na minha experiência como pastor, eu tenho visto muito isso. Eu tenho tido o privilégio de conviver e de aconselhar pessoas de diferentes comunidades, não só da minha. E isto é notório, a gente percebe nitidamente que as pessoas às vezes sofrem um pouco mais por falta de amor, falta de carinho, falta de uma melhor compreensão, porque na realidade ninguém pode dar o que não tem. E às vezes o indivíduo ele busca alguma coisa que nem mesmo ele sabe o que está buscando, mas quando você tem disposição, quando você tem Cristo dentro do coração e você abre o coração, independente de, como o pastor disse, de placa de igreja, independente de comunidades de fé, independente de qualquer contexto, quando nós verdadeiramente derramamos o amor de Cristo, agimos como Cristo fez, então as pessoas elas nitidamente elas vão perceber isto e uma diferença vai ser notória na vida da pessoa, porque Deus está interessado nisso. Você sabe o que eu noto? Eu noto assim, pastor Wanderson, eu queria a sua visão também sobre esse assunto, né? Porque pode ser que alguém que esteja nos assistindo esteja passando por esse problema, né? Tropeçou, caiu, não encontrou apoio ou encontrou apoio, né? Tem os dois lados da moeda, mas, por exemplo, eu noto que às vezes quando a gente trata os outros que erram, a gente é duro. Mas quando a gente erra, a gente quer que as pessoas sejam amorosas com a gente, entendeu? Então a gente deixa de cumprir a lei áurea de Cristo, de fazer para os outros o que a gente gostaria que fizessem para a gente, mas é mais fácil a gente afundar a pessoa na lama do que tirá-la, né? Parece que a gente tem um prazer maior de afundar e não tirar. Um lado humano terrível, né?
aquele lado escuro do ser humano, obscuro, o lado do pecado, de não amar o seu semelhante. Pastor, quando a graça de Cristo, o amor dele é entronizado dentro do nosso coração, a nossa maneira de pensar, de ser e agir é semelhante à de Cristo. A Bíblia diz que mesmo os discípulos, tendo dificuldade de compreender o ministério de Jesus, ali vivendo em contendas, no momento da ceia, a Bíblia fala que Jesus os amou até o fim. Até mesmo Pedro, até mesmo Judas, sabe? Então a atitude de Cristo não foi de julgar ou condenar, ele ofereceu perdão. A Pedro, por exemplo, lá diante da praia, né? Ele oferece nova oportunidade para aquele apóstolo. O próprio Paulo perseguia as pessoas, mandava prender, se alegrava com a morte dos cristãos e Deus agiu com graça, o próprio Jesus se revela a ele. Então, Paulo agora experimentando a sua própria conversão, esse eu acho que é um fato essencial, sabe? É nós vivermos dia a dia experimentando a nossa conversão diária, porque é maravilhoso saber que todos os dias, embora eu seja uma pessoa pecadora, eu tenho tantos defeitos, mas eu sei que Deus ele oferece o perdão, oferece a sua graça e eu posso viver com uma propriedade exclusiva de Jesus. Essa visão a gente não pode perder, pastor Edilson. Não pode. O que Cristo quer de uma comunidade cristã é exatamente isso, e como vocês dois falaram aqui. Pastor, e um aspecto interessante que a gente nota no Evangelho, e Paulo é mestre nisso, é que Cristo ele não condenou as pessoas, não veio para isso, veio para salvar. Agora, em muitos casos, mesmo diante de erros crassos das pessoas, Cristo não condenava. Por que não condenava? Por exemplo, aquela mulher que veio diante de Cristo e os homens, aqueles líderes, todos com pedra nas mãos. Por que Cristo não condenou? Porque ela já estava condenada pelo seu próprio erro. Ela não precisava de alguém que condenasse, precisava de alguém que resolvesse o problema. E os problemas não se resolvem condenando, né? Cristo veio de maneira diferente. Isso é visível em Paulo, isso é visível aqui na carta aos Romanos, isso é visível em todo o Evangelho, né? E Paulo, que aprendeu de Cristo, como o pastor colocou, ele transbordava. Exatamente. Agora, por que eu toquei nesse assunto com vocês, e vocês que estão em casa vão entender agora? Porque Paulo, ele faz uma descrição do que era a comunidade cristã de Roma. E ela tinha algumas características, pelo menos 3. Pastor Wanderson, comece falando para a gente, depois o pastor Edilson fecha o que você estiver falando aí. São características notáveis numa comunidade. A primeira delas, uma comunidade que eles eram possuídos de bondade. Isso é um atributo divino e Deus compartilha. Quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, mais bondosos seremos uns com os outros. Isso é uma característica que qualquer igreja precisa ter e qualquer cristão, não é verdade? Qualquer ser humano deveria ser bondoso. Vivemos num mundo hoje que está na contramão disso aqui. Exatamente. As pessoas se odeiam, as pessoas querem vingança, as pessoas elas querem, por exemplo, alcançar o sucesso pisando umas nas outras, sem limites. O Evangelho, ele vem realmente trazendo uma postura completamente diferente. E isso aqui era um impacto muito grande fora da igreja, até na comunidade romana. Poxa, que povo é esse? Que eles vivem, eles são bondosos uns com os outros e conosco também, né? É fantástico nós vemos essa característica na igreja. É isso mesmo, a bondade ela faz parte da característica ali da igreja de Roma, deve fazer parte da sua comunidade também, da sua vida. Mas tinha mais uma coisa especial, né, pastor Edilson? Tinha, conhecimento, né? Eles tinham conhecimento, né? Eu fico me lembrando de Pedro, 2 Pedro 3,18, crescei no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Esta era uma comunidade que se enquadrava dentro disso aqui. Eles examinavam a palavra, eles tinham conhecimento. E à medida que tinham esse conhecimento e praticavam, isto transbordava, isto era notório, isso era perfeitamente visível num lugar onde havia necessidade. Roma era a capital do mundo naqueles dias, então era notório, e ali a ignorância, as trevas
elas eram abundantes, mas a graça de Cristo estava ali, brilhando de uma forma maravilhosa e intensa através daquele povo. Então nós temos duas características, né? Bondade, e eram repletos de conhecimento, cheios do conhecimento da palavra, do amor de Deus. Viu, pastor Lanza? Pois não. E o conhecimento da palavra de Deus, ela precisa vir acompanhada, por exemplo, quando Felipe, ele explicou ali uma parte do livro de Isaías a eunuco, né? E depois ele diz, olha, você crê? E a resposta dele foi a seguinte, eu creio de todo o coração. Sim, sim. O conhecimento da palavra de Deus, ela precisa gerar esta convicção que é de coração. E a palavra de Deus, o conhecimento, ele traz uma transformação de vida. E quando Felipe perguntou, você entende o que você está lendo? Ele falou assim, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Ou seja, tem que ter pessoas, nós precisamos ter conhecimento da Bíblia para explicar aos outros. Isso é pregar o Evangelho. Isso é pregar o Evangelho. Através exatamente. da explicação da palavra, através dos atos práticos de amor. Exatamente. É verdade? Exatamente. Pastor. Esses dias eu ouvi um líder religioso do Brasil dizendo assim, não há necessidade de estudar profundamente a Bíblia. Vocês têm que ouvir o que eu estou pregando, é o mais importante. Eu fiquei com pena, porque a palavra de Deus tem que ter primazia na vida de um crente, na vida de um líder religioso, não importa a placa da igreja. A humildade tem que estar baseada nesse conhecimento bíblico e em ensinar os outros. Agora, pastor, tem mais uma característica. Tem. Eles tinham fale sobre ela. Eles tinham aptidão para admoestar, exortar uns aos outros, né? Bom, então eles tinham bondade, eles tinham conhecimento e aptidão para exortar. Para exortar. Não é muito fácil isso. Não é. Isso aqui é uma coisa fantástica. Porque, veja, quando a gente fala exortar, quando a gente fala admoestar, de repente as palavras em português, elas podem dar um sentido assim de chamar atenção, de repreensão. Mas não, esse era um povo amoroso, eles admoestavam no Senhor. E no Senhor não é da forma como nós conhecemos aqui no Ocidente. No Senhor era com muito amor, era com dignidade, era levantar a autoestima da pessoa. E às vezes a gente não gosta muito que as pessoas façam uma exortação assim, né? Uma admoestação com a gente, né? Porque tem que ter sabedoria de quem faz e humildade para quem está ouvindo. Não é fácil para nenhum dos dois, né, pastor Wanderson? Então, essa é uma característica daqueles que conseguem ter na vida, sabe, essa pessoa de Jesus. Não é verdade? Porque admoestar uns aos outros, ou seja, eu preciso estar preparado para admoestar alguém, mas também para ouvir. Exatamente. Não é verdade? É uma via de mão dupla. Eu não posso querer apenas achar que eu sou o dono da verdade e eu tenho o poder, né? E o total conhecimento para exortar os outros e admoestar os outros e eu não quero ouvir ninguém. Exatamente. Esse é o ponto principal que eu acho aqui nesse estudo e que a gente tem que aprender, né? Nós somos líderes, pastores, os amigos que estão em casa, temos que ter humildade para a compreensão da palavra de Deus. Amigos, nosso tempo acabou e eu quero agradecer imensamente aqui a participação de vocês. Pastor Edilson, muito obrigado, viu, pela participação. Pastor, um privilégio pelas suas colocações aí. Privilégio para mim estar aqui, revê-lo e poder me dirigir a tanta gente boa que ama a Bíblia. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Wanderson também. Obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. Pastor, é uma alegria estar aqui, aprendermos juntos e compartilhar este evangelho maravilhoso com os nossos amigos. É verdade. Esses amigos estarão com a gente na próxima semana ainda, discutindo mais um tema da Palavra de Deus aqui no programa Lições da Bíblia. Fica aqui a minha gratidão pela sua audiência, pelo seu carinho, por você acompanhar o nosso programa e a gente se vê aqui na Novo Tempo, no mesmo horário, no mesmo programa, na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.